Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nesse domingão, dia 27 de março de 2022, é comigo mesmo. E eu quero, na abertura desse Boletim AV, dar um recado a você que gosta de apostar, gosta de ganhar dinheiro, mas de forma, fazendo apostas, vendo jogos, sabendo quem pode ser melhor em tal jogo ou em tal atividade. É muito legal, né? Essa atividade lúdica, assim, você pode usar a 1xBet e o canal Atenção Vascaínos para ganhar o seu dinheiro fazendo as suas apostas. Exatamente isso. Você tem aqui no primeiro comentário um link. Entra ali, faz o seu cadastro e faz um depósito na primeira aposta que você fizer. Aí você coloca a palavra Vascaínos. Vascaínos. E aí você dobra a sua aposta automaticamente. Colocou 40, vira 80, colocou 50, vira 100 e por aí por diante. Você faz aquele lastro, faz aquela gordurinha e aí você consegue ganhar dinheiro. Você aposta, mesmo que você perca na primeira, segura um dinheiro, não gasta tudo. E aí depois você, de repente, vai ganhar, vai melhorar, mas você vai ter o tal do fluxo de caixa que a gente tanto fala do Vasco, a gente fala também da 1xBet. 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. Bom, gente, nesse domingo a gente vai ter muitas notícias, muitas informações do Vasco. Que bom a gente poder ter esse espaço aqui para trazer a você, torcedor cruzmaltino, as notícias do Vasco, as informações de mais um dia quente, mais um dia de atividade, mais um dia de notícias. Mas eu quero, na abertura desse vídeo, fazer um esclarecimento, porque mais cedo, no canal AV+, eu fiz um vídeo lá, curto, um vídeo mais rápido por conta das notícias da manhã, mas de manhã até agora muita coisa mudou. É assim acontece, as notícias são assim, mudam de minuto a minuto. Muita gente me perguntou sobre uma notícia que eu dei na terça-feira, do Vasco estar interessado no Carlos de Penha. Olha, esse jogador surgiu do nada, mas eu tive a informação, confirmei e dei, como tenho que fazer. Na quarta-feira, eu dei meio um pouco de interesse arrefecido. A coisa deu uma esfriada e muita gente não entendeu. Ué, mas de repente, por que não se quer mais o jogador? Mas na quinta de manhã, quem acompanha todos os vídeos do canal deve se lembrar disso, na quinta de manhã no Bom Dia, foi até maneira do Emerson me chamar. Olha, a notícia muda de minuto a minuto. E as coisas mudaram. O Vasco voltou à baila. E eu dei uma informação hoje de manhã que causou, assim, uma interpretação equivocada. Mas eu quero esclarecer aqui, porque eu fiz contato com o pessoal do Scout do Vasco, com a direção executiva do Vasco, com pessoas ligadas até mesmo a 777, para entender esse mecanismo hoje do Vasco. Vamos situar o Vasco no mercado. O Vasco hoje não é SAF. O Vasco hoje tem 70 milhões que foram emprestados, o tal do empréstimo ponte aprovado, muito mais por ética e por acordo com a 777, sendo prestado conta daquilo que o Vasco vai usar desses 70 milhões, que já foram usados alguns milhões, não todos, muito pelo contrário, para equacionar dívidas do clube, pagamento de salários, pagamento do regime centralizador de execuções, pagamento da Fazenda Nacional, pagamentos, organizar o clube, botar o clube em dia. Mas gastar mais do que isso talvez não seja prudente. Por quê? Porque o Vasco tem ainda dúvida a sua gestão quanto à passagem da SAF. Se acontecer, será provavelmente a partir de julho. Aí sim, os 70 milhões não serão mais empréstimos. Estarão, sim, no fluxo de caixa da SAF, no novo CNPJ do Vasco, na nova conta do Vasco. Então, gastar esse dinheiro nesse momento é algo que está fora de cogitação, pelo menos afirmou categoricamente o presidente Jorge Salgado. Eu já trouxe essa informação aqui, que talvez para situações pontuais, e dei o exemplo do Luiz Amarija, um jogador que o Vasco, por conta de um empréstimo, não conseguiu contratar. Hoje, se não for algo muito caro, talvez até possa se mexer. Pensou-se até entre 3 e 7 milhões de reais. Mais ou menos aí de 5 a 10% do montante que o Vasco recebeu poder ser usado. Ninguém diz isso abertamente no Vasco, ninguém fala de maneira clara e límpida essa situação, mas pode sim acontecer em caso de extrema urgência. E por que eu estou falando isso? Porque há um termômetro quanto a contratações hoje no Vasco que passa muito pela análise das pessoas. Os dois scouts do Grupo 777 estão à disposição de mais de
10 a 11 profissionais do Vasco, incluindo os scouts do profissional, os scouts da base. Nós demos essa informação durante a semana. Até estagiários da área de scout estão participando. Gente que vê jogo, gente que edita, gente que analisa números, gente que tem contato nos países, e tudo isso pesa demais. Atrelado a isso, há o Comitê Executivo do Futebol. Vocês devem se lembrar. Aqueles 4 que não são ligados ao futebol, são pessoas até fora um pouco da gestão, são indicados até pelos grupos políticos do Vasco, mas que não têm diretamente nenhuma relação com o futebol. A comissão técnica, comandada pelo Zé Ricardo, e o Carlos Brasil, o gerente executivo. Então, essas pessoas todas estão nessa análise para que o Vasco cometa o mínimo de erro. Básico, erro muito pequeno. Então, na questão do Carlos de Penha, que foi aonde eu passei, eu quero trazer um esclarecimento. Então, o que me foi passado? O Vasco é quem está mapeando os jogadores. O Vasco, sim, é quem está trazendo os oferecimentos. O trabalho é do clube. Os scouts da 777, é bom que a gente esclareça isso aqui, estão avalizando. Por ética e acordo, o Vasco procura a 777 e eles têm procurado ajudar na análise. O trabalho é em conjunto e quanto mais gente analisando, maior chance de menos erros. Se eram 11 scouts, hoje são 13, mais o comitê executivo, mais a gerência de futebol, mais a comissão técnica. Absolutamente tudo que chega é analisado. Não há veto imediato para A ou B. Há um conjunto de ideias, fatores positivos e negativos são colocados na mesa. Por exemplo, chega-se a um casamento aí do que pode ser bom, do que pode ser ruim, um consenso, né? Do que pode ser legal, se vale, se é um jogador no mercado que vai dar retorno, se é um jogador mais velho, tecnicamente ele é bom, será que no elenco não tem gente parecida? Todos, absolutamente todos opinam, não só o executivo e o treinador. Eu estou dizendo isso aqui porque é normal o torcedor cair de pau no treinador e cair de pau no executivo. Porque quando erra, são os dois. E quando acerta, são os dois ou é todo mundo? Ou é a 777? Por isso é bom a gente deixar claro que a 777 ela ajuda, mas ela ainda não está oficialmente no Vasco. Mas os scouts, é claro, têm um peso, têm uma importância por todo o aparato que eles estão colocando à disponibilidade do Vasco. Mas o clube em si tem tido maior atuação, muito mais atuação. Portanto, todos, absolutamente todos podem vetar. O treinador, por exemplo, não tem a palavra final. O Zé Ricardo não é a última palavra, assim como a comissão técnica. E sabe por quê? Vai que, por exemplo, o treinador sai. Não estou falando do Zé Ricardo, mas o treinador tem uma autonomia de ser a palavra final. E aí ele sai do clube por maus resultados. O treinador tem que treinar o time, tem que dar padrão tático, tem que ajustar as peças que tem, porque ele não é o treinador da seleção brasileira. O treinador da seleção brasileira é que tem essa facilidade de receber jogadores que ele quiser. O treinador de clube tem que aceitar. E normalmente, no caso do Vasco, as aprovações passam por todos. Então, se o treinador sai, e aí? Ficam os esqueletos que ele aceitou? Por isso, todos, absolutamente todos, são responsáveis. Zé Ricardo não é a unanimidade, não é a palavra final. Carlos Brasil também não é a palavra final. Os scouts da 777 também não são a palavra final. O Vitor Bastos, o chefe do scout, competente Vitor, não é a palavra final. Sabe de quem é a palavra final? É do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco está em absolutamente primeiro lugar. Todos da comissão técnica, é claro, tem muito peso nessa decisão, mas todos são responsáveis. Todos aqueles que opinam. Quero um exemplo também, claro, Matias Galarça, um jogador que em 2021 todo mundo achava maravilhoso, e realmente foi importante, muita gente, inclusive nós aqui, reclamando que ele não jogava. Por que não jogava o Matias Galarça? E de repente esse ano ele teve algumas oportunidades e foi muito mal. O próprio torcedor, você mesmo criticou. E agora o Galarça está indo para o Curitiba, cai na conta de quem? Ah, o Zé Ricardo não deu as oportunidades. Mas será que o Galarça aproveitou as poucas oportunidades que teve? Vamos colocar a mão na consciência. O Zé Ricardo, ele sim tem dado algumas poucas oportunidades, talvez menos do que o normal, mas é um direito dele. Mas também é um direito, na hora de contratar, de que todos opinem. E que não somente ele, Zé Ricardo, tenha a palavra final, porque é na alegria e absolutamente na dor. Outras coisas, por exemplo, muita gente que critica a questão dos scouts, dos jogadores que foram trazidos pelo Vasco. Sim, há jogadores que estão mal. Luiz Henrique, o Everton, Isaac, o Edmar, apesar que ainda goza de prestígio. Mas e Thiago, goleiro? E Yuri? E Anderson Conceição?
E Juan Quinteiro, jogador que foi indicado inclusive pelo Zé Ricardo. E o Zé Gabriel, que veio como Zé Delivery e hoje não tem tanta contestação. A gente já disse isso aqui, a média é de 30% de erro, 70% de acerto. Outra coisa importante a ser dita, que a gente entra nas notícias, para trazer esse esclarecimento que eu acho importante, porque talvez eu tenha até me equivocado na maneira como falei, dizendo que no caso do Carlos Penha, que a gente vai falar no segundo bloco, tenha sido um pouco relutante porque o Zé Ricardo não quis, ou porque a comissão técnica achava que tinha muitos jogadores com a mesma característica. Não é bem assim, não é bem assim. Claro que essas opiniões pesam, mas o geral pesa mais. Por exemplo, origem do jogador, currículo do jogador, importância do jogador, multifunções do jogador. Carlos Penha joga de ponta esquerda, joga de enganche, joga também de carrilheiro, joga de ala. É um jogador que faz várias funções pelo lado esquerdo. O Vasco tem esse jogador. Então, essas situações acontecem. Claro que o treinador tem um peso importante. Ele fala, olha, vamos analisar mais aqui o elenco. É um jogador muito bom, mas será que me comprovem? E ele foi convencido disso. Todos que estavam contra, ele não foi o único contrário, isso eu pude apurar hoje, muita gente se convenceu. Mas do Carlos Penha eu vou falar no segundo bloco. Porque agora eu vou dar um outro exemplo, porque o Vasco está negociando com 2 jogadores que são apostas. Mas também isso foi falado. Ano passado, o Vasco não contratou Aleph Manga e Chay, jogadores que brilharam no ano passado. O Aleph Manga pelo Goiás, o Chay pelo Botafogo, o Aleph Manga agora jogando no Curitiba. E o Vasco não trouxe ninguém e o pau cantou. É bom lembrar que, historicamente, o Vasco já trouxe Nasa, Odivan, jogadores que deram certo, sim. Mas e o Wellington Jacaré? E Faioli? E Ciro? E Cafezinho? Jogadores que não deram certo. É isso, gente. Às vezes se acerta e às vezes se erra. E por que eu estou dizendo isso? Porque vem mais aposta por aí. Sim, porque o Vasco está nessa dúvida. 3 meses para a SAF. Não mexer nos 70 milhões só em caso de urgência. Jogadores que podem ajudar mesmo sendo desconhecidos, o Vasco vai atrás. Foi assim o caso de Lucas Oliveira, atacante, meio atacante do Bangu, que já está fechado, e agora eu vou falar de 2. Um é Eric Farias. Sim, o jogador está fechado com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós vamos ouvir o áudio do presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz, que falou à Rádio Grenal, ao querido Carlos Lacerda. Alô, Lacerda, um grande abraço. Você vai ouvir aí o papo do pessoal da Grenal com o presidente Adilson Stankiewicz, confirmando que o atacante artilheiro do Campeonato Gaúcho, Eric Farias, é jogador do Vasco. Vamos ouvir. Parentes, presidente, como é que estão as negociações de jogadores do Ipiranga? Em especial o Eric Farias, ele tá indo pro Vasco? O que deu? Porque ele tava perto de acertar com o Vasco, e aí a imprensa do Rio disse que o Ipiranga exigiu algo a mais, e o Vasco recuou, e parece que agora voltou. Como é que estão as situações? Se a dupla Grenal também chegou a falar com o senhor? Cobra caro, presidente, o Vasco tá com as peles, presidente. Pois é. Não, muito bem. Então, Lacerda, a questão, assim, desses atletas que estão vindo, saindo, etc., são questões que o Farm, o nosso gerente de futebol, está trabalhando muito bem. Vou dar o exemplo do Eric, né? O Eric é um atleta que ninguém conhecia no passado, ele estava jogando no Nova Mutum, né? Jogou no Glória contra a gente, é base do Grêmio, um menino muito bom, tá? E que bom que o Ipiranga enxergou a qualidade desse menino para trazer ele para cá, né? E o contrato dele terminava agora em maio, encerrava agora, ele sairia sem nenhum ressarcimento para o nosso clube. Trabalhamos com ele, renovamos o contrato dele até o final de 2023, veio essa proposta do Vasco, né? Fizemos então um acerto de um empréstimo para o Vasco até o final do próximo estadual 2023 lá do Rio de Janeiro, com uma opção de compra com bom valor que fica para o clube, fica para o atleta também. Então, de algo que nós não ganharíamos nada pela saída do atleta, conseguimos transformar em algo que o clube vai ganhar recurso, e com esse recurso nos ajuda na Série C. Então o Eric realmente está acertado com o Vasco, ele tem os seus acertos lá, ele vai por empréstimo com opção de compra ao final do contrato. E agora a gente vai ouvir o próprio Eric Farias, que está um pouco reticente, não quer falar muito. Ontem o primeiro jogo da final do Gauchão perdeu, está focado no segundo jogo, semana que vem na Arena do Grêmio, e o Eric Farias vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos sobre essa situação do Vasco, que ele realmente não está querendo falar muito sobre isso, hein, Eric? Cara, referente ao Vasco, essas coisas extra campo no momento, eu não tô falando nada em relação a isso, eu deixei tudo
tudo com os meus empresários, com o pessoal lá da empresa, com o Ipiranga. Eu não estou me envolvendo em nada, não sei o que está acontecendo por enquanto. Quando terminar o último jogo da final, sim, aí eu vou ficar sabendo do que realmente está acontecendo, algo parecido. Por enquanto eu não sei de nada, não me envolvi em nada, até então meu foco está somente no Ipiranga. Espero muito que a gente possa reverter esse placar no sábado na Arena, que é um jogo muito difícil. Espero muito que a gente consiga fazer um grande trabalho, se Deus quiser sair com o título. Mas referente a negociações, algo assim, especulações, eu não estou sabendo de nada, cara, no momento. Tá tudo com os meus empresários e com o Ipiranga. Valeu? É uma aposta. Artilheiro do Campeonato Gaúcho. E o Vasco está trazendo o artilheiro do Campeonato Catarinense. Sim, informação dada pelos companheiros do @NewsAlmirante. A gente está confirmando aqui. Jogador que em 2022, um atacante de 1,82 m, 82 quilos, e em 2022 fez 12 jogos pelo Campeonato Catarinense e 9 gols. Em 2021, na Série D do Campeonato Brasileiro, 18 jogos e 4 gols. Atacante do Marcílio Dias, de 23 anos de idade. Tem alguém melhor para falar desse jogador do que o Jean Faísca, que mora em Joinville? Marcílio Dias jogou contra o Joinville. O atacante, o Zé Vitor, acabou fazendo 2 gols. E o Zé Vitor, ninguém melhor do que o nosso querido Jean Faísca para falar sobre ele. Será que o Zé Vitor é um jogador que pode ajudar o Vasco? Qual é a característica desse jogador? Fala, Jean Faísca! Salve, Flávio Dias e galera ligada nesse Boletim AV. Informação aí que está esquentando é um possível interesse do Vasco no atacante Zé Vitor, aqui de Santa Catarina, que joga no Marcílio Dias. O Zé Vitor é o atual artilheiro do Campeonato Catarinense, que não terminou ainda, só que a sua equipe, o Marcílio Dias, foi eliminada aí nas oitavas de final e ele não participa mais. O Zé Vitor é um atacante, um 9 de área, um definidor aí de último toque, não é muito de procurar o jogo fora da área, não é muito de construir a jogada, só que assim, se tem uma vantagem no Zé Vitor, ele tem mais mobilidade, para o torcedor do Vasco poder entender, ele tem mais mobilidade, por exemplo, que o Daniel Amorim, não é aquele poste também de ficar parado lá dentro da área, até porque esse tipo de jogador hoje no futebol joga e participa muito pouco. Ele é um 9 sim de referência, mas tem mobilidade, é um jogador destro, bom no jogo aéreo e deslanchou a fazer gol nesse Campeonato Catarinense desse ano. Ele que já tinha uma passagem pelo Marcílio Dias, começou no Atlético Tubarão aqui de Santa Catarina também. Enfim, esse entra naquele catálogo das apostas, até porque o Campeonato Catarinense desse ano foi muito abaixo do que foi nos últimos anos. Por exemplo, o Camboriú é uma equipe que já chegou à final, espera hoje o vencedor do confronto entre Brusque e Concórdia, e o Camboriú veio da segunda divisão. Então não é um grande parâmetro para dizer se é um jogador que vale um investimento ou algo assim do Vasco. O que eu tenho para passar para a torcida do Vasco é isso, um 9 de área com mais mobilidade, que é também bom no jogo aéreo e inclusive cobrador de pênalti no Marcílio Dias. Valeu, galera! É isso, notícias dadas. Eric Farias, informação dada pelo presidente do Ipiranga, ok. O jogador falou aqui que não pode falar muito, mas já está ok. Semana que vem estará aqui no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. Carlos Brasil me confirmou que falta realmente assinatura, só quando assinar. E no caso de Zé Vitor, negociação está em curso, a coisa está adiantada e há uma possibilidade que esse jogador também de 23 anos, que é isso, scout do Vasco, indicações do Vasco, com a referência também da 777, esse jogador estará vindo para a composição, jogador de comando do ataque. 2 artilheiros, o artilheiro do Campeonato Catarinense e o artilheiro do Campeonato Gaúcho, chegando para o Vasco. Já, depois do recadinho da Altman, eu vou falar sobre os gringos. Sim, os jogadores que podem estar vindo para o Vasco e que hablam e que falam espanhol. A gente volta já. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos.
Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site ultimaproteção.org. Ultima, a sua necessidade é a nossa realidade. Então vamos falar sobre Carlos de Penha, o Tutu Penha. Esclarecer a situação. Terça-feira dei aqui a informação em absoluta primeira mão de um jogador do Dinamo de Kiev que teria sido oferecido ao Vasco. Na quarta a coisa deu uma arrefecida. E aí a dúvida, porque quinta voltou com muito gás. Eu informei hoje de manhã no canal Ave Mais que houve por parte da comissão técnica sim uma dúvida, direito da comissão técnica de não ter tanta certeza da presença do Carlos de Penha. Carlos de Penha é um jogador canhoto, joga pelo lado esquerdo. O Vasco tem ali Gabriel Peck, o Vasco tem Nenê, o Vasco tem Bruno Nazário, jogadores que fazem funções semelhantes. Mas não é vetar o jogador, é pedir mais dados, mais informações. O currículo maravilhoso, jogador que jogou na base e no profissional do Nacional de Montevidéu, um grande clube da América do Sul, jogou na Premier League, no Middlesbrough, e está há 3 anos atuando, além de ter atuado também na Espanha, no Dinamo de Kiev, jogando Champions League contra grandes equipes como Barcelona, Juventus. Carlos de Penha é um jogador de muito prestígio no Uruguai. Mas qual a função dele? Canhoto, lado esquerdo? A gente já tem alguns. Pois bem, Zé Ricardo e comissão, mais gente acabou ficando na dúvida, mas não vetando, como nós dissemos no primeiro bloco. É bom a gente repetir isso aqui. Ninguém tem o poder de veto imediato. Há um consenso. No início, achou-se que o Carlos de Penha seria uma grande opção. Por quê? Como eu disse, pelo currículo e por tudo que ele já fez no futebol. Mas aí a dúvida, questão posicional no campo. O jogador está vindo através de um ex-atleta do Middlesbrough, que jogou com o Juninho Paulista no Middlesbrough. Sim, o Juninho Paulista, ex-craque do Vasco, que hoje é coordenador da seleção brasileira, jogou na Inglaterra, foi um dos primeiros a entrar na Premier League. E disse, olha, esse jogador é muito bom, pode levar. E o Vasco teve o convencimento. Por quê? Porque ele faz mais de uma função. Faz um ponto esquerdo agudo, faz um jogador de recomposição, faz o carrilheiro, que é o ala, é um volante avançado numa linha de 3 zagueiros, enfim. Então, há muita possibilidade de uso do Carlos de Penha, além, volto a dizer, desse currículo dele, dessa força, desse background que ele tem. E aí foi convencido, todo mundo. Vamos trazer? Vamos trazer. Só que faltam detalhes pequenos, falta assinar. Às vezes é um prêmio que se promete, às vezes é uma situação de um contrato, às vezes é uma questão de moradia, às vezes é uma questão de carro, às vezes é uma questão de passagens de avião, às vezes enfim, detalhes pequenos que vão ser acertados, estão sendo acertados para que o jogador possa vir para o Vasco da Gama. Se tudo der certo, documentos trocados, advogados dando ok, terça-feira o jogador deve chegar ao Brasil e vai ser aproveitado pelo técnico Zé Ricardo e pela comissão técnica. Quanto a Benjamin Hohlheiser, a notícia não é boa não. A situação está complicada exatamente por conta desse espaço de 3 meses. Somente depois de junho, o Vasco vai ter condição sim de fazer um aporte. Porque a informação que eu tenho, o jogador hoje custa $1,5 milhão. Até junho ele tem contrato com o River Plate, teria que se discutir com o River Plate. Ontem até saiu uma notícia de que o Vasco já havia fechado com ele, não havia. Claro que para o River Plate seria interessante pagar agora, já botar todo esse $1,5 milhão, mas o Vasco não pode. Não pode, talvez se a 777 estivesse, porque os scouts da 777 gostaram do jogador, talvez até a 777 aportasse, mas o Vasco não pode aportar esse dinheiro. Não quer aportar esse dinheiro, somente a partir de julho, se a SAF passar. Mas há um pedido de um dinheiro agora, de uma grana agora. E aí está se chegando à conclusão que é uma grana muito alta, parte desse $1,5 milhão, a gente não sabe quanto, para poder dar início ao negócio. Então a situação hoje é muito difícil, não é fácil. É complicado que Benjamin Hohlheiser, meia de 22 anos, jogador que jogou a Olimpíada do Japão pela seleção argentina, venha para o Vasco da Gama. A tendência, sim, a não ser que haja aí uma reviravolta, uma situação diferente, que seria uma grana agora, uma grana logo depois do encerramento do contrato dele e o restante pago aí nos próximos anos de contrato. Com o passar do tempo, sem problema nenhum, a pagar de vista, pela vinda do jogador para cá. Só que agora, nesses 3 meses, o Vasco está de mãos atadas. Vamos lá, vamos dizer que por um acaso, não estou dando notícia não, é para a rapaziada não repercutir. Digamos que o Vasco tenha que dar $500 mil de entrada agora na mão do jogador, para o jogador sair de lá. Não tem como, não há como, o Vasco não tem esse dinheiro. $200 mil poderia até ser, 300 talvez seja difícil. Então, por conta desse pedido inicial,
o jogador não deve vir para o Vasco da Gama. Contrato encerrado em junho, aí talvez possa se voltar a negociar, mas nesse momento nenhuma chance. Só que em junho terá que esperar a janela do meio do ano abrir para que o jogador possa vir para o Vasco da Gama. Mas nesse instante, Benjamin Hohlheiser é uma situação muito difícil. Sobre a lateral esquerda, Fabrício Angeleri, lateral esquerdo do River Plate. Sim, o Vasco fez uma consulta, recebeu o oferecimento, fez uma consulta para saber bases, mas negócio fora da realidade. A princípio também é um jogador até o meio do ano e a situação é complicada. Eu ouvi hoje de uma pessoa de dentro do futebol do Vasco a seguinte informação: até a semana que vem teremos novidades. Bom, no caso do Eric Faria, praticamente certo. No caso do Zé Vitor, a coisa pode avançar, mas o torcedor quer gente mais pesada, não há dúvida. E a própria direção sabe que precisa dar um retorno. Com Carlos de Pena chegando, talvez aí o Vasco possa buscar mais 1 ou 2 ou 3 estrangeiros, porque a ideia sim, aí é um pedido da 777, por conta de ter jogadores estrangeiros com um valor menor, você teria pelo menos aqueles 6, 7 reforços que a gente colocou. Lateral direito, lateral esquerdo, 2 zagueiros, mais um jogador de meio de campo, o Vasco estaria com tudo completado. Trazendo o Carlos de Penha e esses 2 atacantes, o Zé Vitor, centroavante, e o Eric Faria, tem aí praticamente um elenco alinhavado para o início da temporada. Podendo sair Matias Galaça, de repente mais algum outro jogador podendo ser emprestado, que não está sendo muito utilizado, para aí sim ter uma noção daquilo que vai ser o Vasco na temporada 2022, a começar ou dia 8 ou dia 9 no Campeonato Brasileiro da Série B. E para encerrar esse Boletim AV, a homenagem do canal Atenção Vascaínos ao grande Barbosa, maior goleiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que se vivo fosse hoje estaria completando 101 anos de idade. O Vasco que fez uma homenagem linda com a pintura do muro da piscina, o muro de São Januário, com essa caricatura, esse grafite maravilhoso do Barbosa, é fantástico. Você que vai a São Januário, passa por ali, você não tem como não se emocionar. A gente fecha esse boletim de hoje com essa boa homenagem, essa boa lembrança ao grande Barbosa, ao mítico Barbosa, que dá nome ao nosso centro de treinamento. Amanhã eu estarei na nossa live tradicional de segunda-feira, que vai ser muito especial. Comemoração de 3 anos do canal Atenção Vascaínos, direto de São Januário, a casa do verdadeiro Clube do Povo, ao lado da torcida Cruz Maltina, dos membros do canal Atenção Vascaínos, com todo o nosso timaço. Lembrando esses 3 anos, o que a gente passou, o que a gente construiu e o que a gente ainda vai construir. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de domingo. Tchau, turma. Amanhã de manhã tem Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.